Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar da nova temporada de True Detective. E por isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte. Estamos de volta para mais um episódio, mais uma vez falar de séries e a primeira HBO do ano, né? Primeiro episódio de uma série da HBO do ano. Exatamente, HBO que a gente fala bastante. Ano passado a gente falou de muitas séries e esse ano pretendemos falar também do que for aparecendo, né? Ah, com certeza. Sempre quando a HBO lança aqueles teasers, e agora mais com o Max ainda, né? Aliás, quando sair esse episódio já estaremos com o Max aqui, né? O HBO Max não existirá mais, já estaremos com o Max, né? Que é a nova plataforma da Warner Bros. Discovery, mas sempre quando eles lançam aqueles teaser ou do que vem aí, né, a gente já coloca no caderninho várias séries que a gente quer assistir, né, durante o ano. Já tem várias da HBO que já estão na nossa lista pra assistir durante o ano. E essa nova temporada do True Detective, com certeza, era uma das que eu tava esperando pra ver esse ano, né. A temporada é a quarta temporada de uma antologia muito famosa da HBO, né, uma série muito querida, que apesar disso demorou pra ter essa quarta temporada, né. Porque a primeira temporada, né, criada lá pelo Nick Pizzolatto em 2012, foi um sucesso estrondoso. Depois a gente teve mais 2 temporadas. A terceira temporada, que é a última antes dessa, que a gente vai conversar hoje, só foi lançada em 2019. Então a gente teve quase 5 anos, né, ali, se você contar que saiu agora no começo do ano, né, de demora pra ter uma nova temporada. Então ninguém sabia o status de True Detective. Não sabia se era uma série cancelada, se era uma série que só tava num hiato, né, e não sabia o que ia acontecer, tanto que é a primeira temporada que o Nick Pizzolatto não tem participação direta na construção da história. Ele não assina roteiro, ele não é o showrunner da série, não dirige episódio. E ele procurou deixar isso bem claro, né? Em muitos momentos, a gente vai conversar aqui sobre isso, né? Essa quarta temporada de True Detective tem como título Terra Noturna, né? Night Country no título original. E tem a Issa Lopes, que é uma diretora, roteirista mexicana por trás de todos. Ela dirige todos os episódios da série, né? E também é responsável pelo roteiro de todos os episódios, né? Então ela é a showrunner dessa vez, com controle total da produção. Então, acho que na primeira temporada a gente tem o Nick Pizzolatto escrevendo todos os episódios e o Jorge Fukunaga, né, que dirige todos, né? Na segunda Sim. Você tem um equilíbrio ali, vários diretores, mais o Nick Pizzolatto escrevendo os episódios, e na terceira também vários diretores com o Nick Pizzolatto por trás da história. Aqui a gente tem um controle criativo quase que total da Issa Lopes, né? Sim, ela é responsável pelo roteiro e direção de todos os episódios, né? E isso é bem interessante. A temporada foi uma temporada mais curta, ela só teve 6 episódios, ela começou no dia 14 de janeiro e terminou agora no dia 18 de fevereiro, lançada na HBO, né, é a série do domingo da HBO e no Max também, né, no seu serviço de streaming. Antes da gente entrar nos pormenores, uma coisa só que é interessante e talvez seja um dos motivos que o Everton já comentou da raivinha ou birrinha do Nick Pizzolatto, que aliás ele é acreditado como produtor executivo porque ele é o criador da série, né? Então acho que era meio que uma coisa que deveria acontecer. No começo das negociações ele chegou a negociar para dirigir uma quarta temporada, escrever uma quarta temporada, só que acabou não avançando e a HBO acabou avançando com a Issa Lopes. Talvez uma coisa que pegou um pouco o Nick Pizzolatto seja a recepção extremamente positiva da série, né? Na crítica especializada, ela teve uma ótima repercussão, né? As pessoas gostaram muito, né? Agora que a gente tem o final da série, a série completa, a resolução da história, o negócio foi muito mais dividido, né? Eu vi muita gente que gostou e muita gente que odiou. Eu vi muita gente que não gostou, cara. Eu vi muita gente que não gostou do que aconteceu, né? Só que, em termos de audiência,
a série foi um sucesso. No último episódio, se estima que teve 3,2 milhões de telespectadores, isso juntando valores da HBO e do HBO Max, que é a maior audiência que um final de True Detective já teve. E na média da série, por episódio, são quase 13 milhões de telespectadores. Então foi a maior temporada de longe, com mais audiência de todas, né? Eu não sei se isso talvez tenha deixado o Nick Pizzolatto um pouco enciumado, porque ele deu declarações, né? Primeiro, ali pra metade da série, né, no quarto episódio, falando que achava muito ruim, que ele não via sentido no que a Issa Lopes estava fazendo, colocando algumas coisas da primeira temporada lá, e ele nunca faria isso. E também, ao final da série, ele retweetou, ele repostou no Instagram, se eu não me engano, vários prints de pessoas detonando a série, falando que final bosta, odia a série. Ele repostou isso, obviamente, colocando um pensamento dele. Meio idiota, né? Sei lá, não tirou toda a raça do cara não, porque, sei lá, um produto também que muito dele pensou, né? Tipo, principalmente dessa questão da primeira temporada, tá ligado? Mas é meio que uma birrinha besta mesmo, sabe? O foda é expor isso, né? Então, esse aqui é eu acho que acaba queimando ele também, tipo, a HBO pode olhar pra ele e falar assim, nem chama mais esse cara, né? Ainda mais, tipo assim, depois que a série vai muito bem, você pode pensar assim, a série foi tão bem sem ele, ainda mais... Essa é uma coisa que é meio difícil, porque assim, ele já foi bem de audiência muito pela consolidação do nome True Detective também. Sim, com certeza. Como temporada, eu não acho ela muito boa. Muito bem, Everton. Agora entramos aqui no que interessa. O que você achou, então, dessa quarta temporada de True Detective? Cara, eu tinha um pensamento diferente, assim, do anúncio dela e do que foi entregue, sabe? Pode até falar decepcionante, sabe? Não que ela seja ruim, eu não achei ela série ruim. Eu acho que tem elementos muito interessantes, mas eu acho que não tem uma coesão muito boa, assim, o que apresenta às vezes não encaixa tão bem. Eu achei a investigação muito fraca, assim, a questão da própria investigação, do próprio mistério, sabe, da resolução também não gostei. Eu acho que os pontos positivos, o que se destaca pra mim é muito a atuação das protagonistas. Alguns temas são interessantes, mas eu acho que eles são meio que superficiais, eles não são bem trabalhados assim, né? Eles servem por um motivo de guiar um pouco a história, mas não são meio que jogados, sabe? E eu acho que uma coisa que me pega muito e que pra mim foi uma falha grande da série é ela não saber o que ela queria ser. Ela traz uns elementos sobrenaturais e em vez de abraçar ou totalmente isso ou não, sabe? Ou deixar no pé da realidade, ela faz uma mistura que, assim, a primeira temporada tinha... É difícil você não comparar com a primeira temporada, porque a primeira temporada de True Detective é uma das melhores coisas que já foram feitas, né, na TV. E a primeira temporada tinha alguns elementos assim, mas era bem sutil. Essa não é bem escancarado, mas ao mesmo tempo não é desenvolvido, sabe? Essa questão muito do sobrenatural, e isso pra mim é uma falha muito grande. Bem, esse é um pensamento bem recorrente, né? Quando a gente tá lendo sobre a série e quando a gente tá vendo as pessoas vendo o todo da série, né? Agora com ela fechada, mas também é uma coisa que foi sendo comentada durante a temporada, mas o todo é mais fácil você fazer essa análise. Eu, como um todo, gostei da série. Eu ainda acho que é um produto, assim, muito bom, assim... É que assim, é aquela coisa que a gente fala, Paulo, valor de produção, toda a produção da série, o local, as atuações, as protagonistas, né, principalmente a Jodie Foster e a Kali Reis, né, que vivem as personagens principais da série, é muito bom. Então tudo isso dá uma engrandecida em alguns problemas. Só que esse ponto realmente é algo que eu achei... transformou a série numa jornada irregular, que é essa mistura do sobrenatural com a investigação. A gente tem que pensar que quando você vai assistir uma temporada de True Detective, você já está condicionado a pensar num formato de série. Eu não tô falando que tem que ser engessado, mas você já vai pensando que será uma investigação focada em situações reais, né? Na realidade, no true, no verdadeiro. Por quê? Porque a série, desde a sua primeira temporada, ela flerta com algumas coisas além do terreno, digamos assim, mas sempre numa linha muito tênue. Na primeira temporada, a gente tem lá
a coisa que é muito mais filosófica, mais ocultista, ritualística, do que de fato sobrenatural. Mas você tem um pensamento ali, alguma coisa. Mas muito bem dosado, né? A primeira temporada isso é muito bem dosado. A segunda temporada eu não assisti, então eu deixo os comentários para Everton, mas eu acho que é a total full realidade. Essa não tem nada, né? Pelos primeiros capítulos, eu vi acho que 2 capítulos, e pelo que eu vi, era mais pautada assim na realidade, né? E é uma temporada menos apreciada pelos fãs, né? É a temporada que os fãs menos gostam, né? Talvez agora a quarta, que eu vi muita gente não gostando, o pessoal fica meio dividido, mas a segunda até ali era o unânime na questão de muito abaixo da primeira temporada, que era muito difícil manter. A terceira temporada, ela tem uma investigação muito bem feita, mas ela tem aqueles flertes da memória, né, do personagem principal. Como ela trabalha com o tempo, né, com linhas temporais diferentes, você tem a memória se desfazendo e você tendo que juntar a memória ali. Então você tem uma coisa meio lúdica ali também da memória, da representação de uma memória quebrada, mas com uma investigação concreta, né? E o que eu acho que talvez falte um pouco, porque essa questão que nem na primeira temporada também tem isso de... dessa investigação interna pra saber o que aconteceu nessa investigação que eles fizeram, né? Na primeira temporada eles dando aquela entrevista pros policiais, né? E na terceira temporada é alguém entrevistando o policial com um problema na memória e tal. Sim. E nessa aí, na quarta temporada, uma coisa que eu achei meio tosco é o final, ela dando só na cena final acontecer isso. Uhum, eu achei, tipo, vamos fazer o link com as outras temporadas nisso aqui, sabe? Eu achei meio tosco isso. Foi só talvez uma homenagem que não deu certo, assim como outras coisas da temporada. Acho que é muito em relação à primeira, né? Em relação ao que se quer colocar da primeira, muito acho pelo tempo também. São poucos episódios. Apesar de serem poucos episódios, ainda tem episódios com barriga, tá ligado? É isso que é uma coisa que incomoda também, sabe? Exatamente. Aí nessa temporada, a Issa Lopes, né? Eles resolvem fazer uma temporada que tem uma investigação, né? Você tem um cenário muito legal, né? A série se passa ali, sim, numa longa noite. Aquele inverno. Do Alasca e tal. No Alasca, que demora, sei lá, 14 dias, 15 dias, é uma noite gigante por vários dias. A cidade fictícia de Ennis, né? Que é uma cidade que não existe, mas é uma cidade muito parecida com uma cidade ali no Alasca mesmo. Principalmente uma cidade chamada North Slope Borough, que é que é até onde eles tinham intenção de gravar a série. Só que era uma condição muito complicada de gravar lá, era difícil chegar, era difícil ficar, um frio muito extremo, então eles optaram por gravar na Islândia. Então tem esse ponto ali, né? Mas assim, muito bem reproduzida a ideia de como é uma cidade ali, você entende muito bem, o valor de produção é muito legal, né? Então você tem esse cenário interessante pra investigação, né? Só que eu acho que quando a série opta por fazer essa questão do sobrenatural, ela faz de uma maneira muito escancarada, sabe? Não, eu acho o contrário. Eu acho que ela na verdade, ela introduz, mas eu acho que ou ela escolheria fazer mais claro, sendo sobrenatural, sabe? Ou tipo, só de uma maneira mais sutil, sabe? Ela não sabe dosar pra mim. Mas é isso mesmo. Eu acho que, assim, quando ela faz de maneira gigante na tela. Tem jumpscare na temporada. Porque assim, o primeiro capítulo ele é muito instigante, é muito interessante. Exatamente. Que nem eu comentei com você antes, cara, o primeiro capítulo ele é totalmente inspirado em Twin Peaks. Mas é totalmente inspirado em Twin Peaks. 100%, né? O personagem lá que é uma das ligações com a primeira temporada, que é o Harry Cole. Sim. Que falam que é o pai do Rustin, né? Da primeira temporada, né? Com a... Que é o marido... Não, da Rose Agnew, né? Que é a Fiona Shaw, que ela manda muito bem também. Eu gosto do personagem dela. E ela vê o marido lá dançando lá, fazendo uns gestos assim, apontando onde estavam os corpos dos cientistas. Cara, se aquilo não é Twin Peaks, eu não sei o que é, tá ligado?
Então, isso é legal, porque esse primeiro episódio, já que você trouxe o piloto, ele faz isso muito bem, né? Ele introduz o que vai ser a temporada, né? O cenário que eles estão, os personagens principais, que são a Liz Danvers, que é vivida pela Jodie Foster, que é aquela xerife, a chefe do departamento de polícia ali, investigativo, vamos dizer assim, né? Porque os Estados Unidos tem aquela diferença, né? Do patrulheiro e do investigador, enfim. Mas ela é da parte de investigação, digamos assim, que é uma pessoa mais velha, uma pessoa ali que tem muita experiência, uma pessoa amarga, que tem um passado complicado e tem relações conturbadas com as pessoas da cidade. Então você conhece a personagem, você conhece a ex-parceira dela, que vai ser a parceira dela durante a série, que é a Evangeline Navarro, que é vivida pela Kari Reis, que é uma atriz, ela era uma lutadora de boxe, pelo que eu vi, né? Mas ela já tinha feito alguns papéis em séries e filmes e tal. Mas ela é a companheira dela e elas têm uma relação conturbada ali. Depois a gente vai tentando entender. E elas se deparam com um caso muito bizarro, né? Que são aqueles tem uma estação de pesquisa ártica ali e você encontra os cientistas mortos ali, né? São 8 homens que operavam ali e você tem esses cientistas mortos e congelados de maneira muito bizarra. Então você tem total relação também com The Thing, né? O Enigma do Outro Mundo, né? Sim. Então você tem uma coxa de retalhos muito interessante nesse primeiro episódio, né? Porque você tem esse flerte sobrenatural que você comentou e a gente tem a investigação que vai ser tomada, né? Que vai ser iniciada a partir daqui. Então você tem um piloto muito bom, instigante. O piloto tem que ser instigante. E ele foi muito instigante, né? Pra você continuar acompanhando o que a série vai fazer, né? Com isso. Só que aí eu acho que a série faz esse caminho que é da irregularidade nesse ponto. Porque o flerte sobrenatural que tem, como esse que você apontou, o Twin Peaks é um exemplo perfeito, porque ele no começo, ele flerta com isso. Ele tem uma primeira temporada que, basicamente, ele flerta com isso o tempo inteiro, mas só no final que ele despiroca mesmo. Só que ele faz muito bem, né? Você fica ali acompanhando, você tem as ações dos personagens, mas você sabe que tem alguma coisa por trás acontecendo. Aqui, eu acho que a série, ela traz esses flertes nos 2 primeiros episódios, aí ela chega num terceiro e num quarto e ela joga isso num nível muito alto. Ela faz isso de maneira muito gritante. E ao mesmo tempo que tenta mascarar, né? Muito com aquela questão de herdar problemas mentais da família, sabe? Principalmente focado na história da Evangeline, né? Da Navarro, exato. Né? Mas aí você fica se questionando, tem momentos que você começa a se questionar se tudo que tá acontecendo, as visões, são apenas no núcleo da Evangeline, né? Da Navarro. Porque a maior parte dos casos acontece com ela, né? Mas em alguns momentos você começa a questionar se a Liz também não tá tendo alguma visão, alguma coisa diferente, se ela tá participando de algum jeito daquela coisa mística. Mas você tem essa personagem da Fiona Shaw, que eu esqueci o nome, que da Rose. Da Rose, que também vai muito pra essa vertente, né? Logicamente, você tem uma, talvez, tradição e ritualística ou mística dos povos originários da região ali, né? Então você tem toda uma tradição ali, de uma crença que eles tentam colocar também na série pra você tentar justificar esse ponto. Mas eu acho que é muito uma bengala, parece uma bengala mística, tá ligado? Usar isso como... Porque eles tentam jogar essa ideia, mas não desenvolvem. Eles jogam a ideia, mas não desenvolvem. Eu acho que poderia ter um trabalho melhor com relação a isso, porque um dos focos da série também é essa questão dos povos originários e da poluição que a mineradora lá tá ocasionando, né? E que acaba, atrapalhando a vida dessas pessoas, né? Só que, apesar disso, ele parece muito superficial, isso daí, pra mim. Sim, pra mim também. Eu sinto falta disso no último episódio. Principalmente no último episódio, né? Pra você dar uma amarra maior pra esse ponto. Mas, e isso tudo... acaba tornando um pouco a jornada irregular quando você tá assistindo. Principalmente, eu acho que talvez, se você assistir essa série, porque são 6 episódios só, né? Eu acho que pra pessoa que maratonar a série, essa sensação vai ser menor do que quem assistiu semanalmente. Por que eu digo isso? Porque quando você tem essa irregularidade, você chega em episódios tipo o 3º e o 4º, que você fica com aquilo, tá, mas a investigação não avançou. Tipo, não aconteceu nada pra investigação. Porque eu acho que tem um ponto que
Assim, a questão da investigação mesmo, eu não curti muito porque eu acho que não tem muito, assim, elementos delas achando as coisas de uma maneira, sei lá, indo atrás e procurando e encontrando, né? É muito, às vezes, eles estão lá e veem alguma coisa, ou então, tem umas partes que eu não gostei, por exemplo, ela pede pro Pryor lá, pro moleque, fala assim, tenta descobrir tal coisa, aí o cara descobre alguma coisa e manda e entrega pra ela, sabe? Sim. Aí ela ela junta alguns pontos e beleza, eu vou tentar ir atrás dessa pista. Eu acho, é isso que pra mim falha um pouco de contar a história, sabe? Uhum. Tem um pouco dessa entrega, mas eu acho que no último episódio também, assim, você tem... assim, o quinto e o sexto episódio, os últimos episódios da série, principalmente o quinto, ele avança muito a investigação. Então você tem esses pontos da Danvers tendo sacadas e conseguindo chegar numa resolução de investigação ali, né? Uma resolução que de fato não acontece, porque eu acho que até ali é meio bola cantada de que a mineradora manda na cidade, comprou a polícia, tipo, você já entende esses pontos, né? Você já chega sabendo aquilo, né? E como você tem essas coisas que a temporada faz de você tirar um pouco o foco na investigação e colocar mais o foco na relação e na construção das personagens, isso não é ruim. True Detective sempre fez isso, e nessa eu acho que ele faz até mais, que é você mostrar como esses personagens são quebrados, eles são problemáticos, e eles não... além disso, elas têm um peso de um segredo, né? Elas têm falhas, problemas, o segredo, elas têm muitas coisas acontecendo ali com elas. E a série, assim, ela consegue construir... As personagens, eu acho as duas personagens muito legais. Elas são muito boas. bem construídas. Porque o ponto de você não exemplificar ou mostrar na tela certinho como foi o passado delas, isso não é um problema nenhum pra mim. Se fica subentendido se o filho da Liz era filho dela mesmo, não era filho direto, o marido dela, isso não faz muita diferença, porque a série tá criando o ponto de onde ela está. O problema já existe, ela já tem que lidar com ele e não faz muita diferença você saber exatamente o que foi. Você só precisa saber o básico, e o básico a série apresenta, né? Mesma coisa pra Navarro, né? Exemplificado na irmã dela, na história dela. Na mãe, né? Na mãe e em tudo que acontece. Então acho que as duas personagens, assim, como protagonista, elas funcionam muito bem, né? Só que a série dosa mal o mostrar o passado delas, ou mostrar o peso que elas carregam e o quanto elas trocam ali com elas e com outros personagens da série, com a investigação em si. Tanto que pontos da investigação, eles vão sendo não negligenciados, mas eles aparecem e desaparecem. Sim. Ou então eles aparecem ali com carga pra você resolver uma coisa. Por exemplo... Isso acontece até com personagens. Exatamente, ó. Um ponto que a gente comentou, a mineradora. A mineradora, ela tem uma importância inicial destrutiva, que a gente entende, mas posteriormente ela é meio que deixada de lado e aparece por final. Logicamente, tem o pessoal que vai fazer o protesto lá, tem uma coisa acontecendo, mas não tem diretamente ele chegando no ponto de que a mineradora poderia ser um problema, sendo que é uma coisa que é meio que subentendida desde o começo. Uhum. O pai do Pryor. Sim. Esse eu tenho um problema com os personagens. Mas não um problema com... Assim, o personagem, mais ou menos. Porque, assim, o personagem... o Hank Pryor, né? Que é vivido pelo John Hawkes. Ele é pai do Pryor, que eu esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Né? Do Peter. Que é basicamente o braço... vou dizer, um funcionário direto da Liz. E um dos que mais ajudam ela na investigação, talvez o que faça mais correr a investigação como investigação mesmo, né? Mesmo que por trás do que aparece na tela, mas faz acontecer. E você entende ali que eles têm um relacionamento familiar complicado, mas você não entende muito bem os problemas, né? Você não sabe a origem dos problemas, você sabe que eles são meio afastados por qualquer motivo que a gente não sabe qual é diretamente. E esse personagem, no começo ele aparece ali como um personagem que tá ali junto com o grupo, depois ele é escanteado, a gente vê que ele tem algum desentendimento com a Liz, não entende muito bem o porquê, e eles focam muito nisso quando eles precisam dele pra gerar um conflito ali no quinto episódio. Sim. Eu tenho um problema com esse quinto episódio, com esse final. Então eu acho um pouco desequilibrado esse ponto, entendeu? Eu acho, o ponto desse do Hank realmente, ele parece que ele tem uma importância em determinado momento
E ao mesmo tempo que também mostra daquela questão da vida dele, da namorada russa e tal, que também não faz muito sentido, sabe? Não acrescenta nada. É meio que tipo jogado assim ao vento isso. E depois pra ele voltar com uma coisa muito forte pra investigação em si. Eu acho que no primeiro capítulo dá pra notar que ele tem alguma coisa estranha com ele, né? Que funcionaria até melhor como um antagonismo, né? Só que direto, né? Constante, ou então se ele estivesse atrapalhando a investigação constantemente durante a temporada. Mas a resolução do 5º episódio eu acho muito estranha. Eu penso que dava pra fazer de uma maneira mais realista, assim, sabe? Eu acho uma atitude muito extrema que não era necessária, sabe? Eu entendo. Eu acho que o ponto é que quando você chega naquele momento do que acontece ali naquele 5º episódio, você tem uma reação extrema baseado numa relação que você não entende muito bem. Porque você não sabe muito bem por que eles não são tão próximos. Sabe como seria muito E não faz melhor? muito sentido também. Tá certo, você entende que tem o dever do policial, que o Peter, né? O Peter Pryor, ele é um cara que tem uma visão de lei, assim. Aquele investigador, o cara quer achar quem fez, os responsáveis, o bem, quer fazer o bem, né? Vamos dizer assim. Mas o extremo, ou então a escolha de do que é feito ali, é uma coisa muito pesada pra se carregar, sabe? Eu acho que é muito frio, é uma execução muito fria, sabe? Porque assim, eu acho que seria muito melhor, agora puxando de novo a primeira temporada do True Detective, uma situação como aquela quando invadem lá, o Rush tá saindo com o cara lá, que tem a cena mais famosa, né, que é o plano de sequência, no plano de sequência, né? Tipo, uma situação onde uma troca, um tiroteio, uma troca de uma coisa mais, sei lá, que não fosse de propósito, assim, que aconteceu. Pô, aconteceu isso. Não era a intenção dele exatamente fazer isso, mas aconteceu. Eu acho que funcionaria muito melhor e criaria uma consequência maior pro personagem, sabe? Nesse ficou muito frio, eu achei. Parece que a própria série entende que precisava de alguma coisa impactante ali pra dar um... exatamente, parece vamos fazer isso pra chocar, mas pra mim não funcionou, sabe? Sim, eu entendo o que você tá dizendo, assim, eu também acho que podia ser melhor resolvido. Faz sentido pra história? Faz sentido. Mas você fica com essa sensação mesmo. Isso é um fato. Uma coisa que eu não gosto da temporada, que eu comentei, né? A linha do sobrenatural, a gente tá conversando muito. Mas que quando eu falo que é escancarada, por exemplo, toda cena de jumpscare, toda cena de um terror mais ativo, eu acho que ela vai se perdendo com o decorrer da temporada. Porque ainda mais olhando todo. Porque você vê que foi algo que parece muito mais uma vontade de colocar esses elementos, porque talvez a Issa Lopes quisesse trabalhar com isso, do que de fato uma importância pra história, entendeu? Não consegue dosar muito bem se isso, tudo fosse muito só pincelado, ou ficasse no vulto, ou ficasse no subentendido, ou alguma coisa menos direta, poderia funcionar. Eu digo isso porque, no exemplo, ou quando você tem... também, né? Se fosse realmente direto. Realmente. Se você seguir até o final com o sobrenatural, eu ia achar muito foda. Eu ia achar muito foda se fosse realmente sobrenatural a resolução da parada, tivesse alguma coisa bizarra assim. Eu ia achar legal, de verdade. Porque foi com uma verdade até o final, né? Mas parece que ela quis colocar algumas coisas pra você diferenciar um pouco, mas no final quis fazer uma temporada nos moldes do que já foi feito. Aí eu acho que talvez tenha faltado. Eu acho que o último capítulo ele tem uma resolução muito Scooby-Doo, tá ligado? Você achou? Eu achei. Eu achei que... eu achei que foi uma coisa muito... Não Scooby-Doo, mas uma coisa muito detetive bem clássico, assim, sabe? Não, tem um suspeito que não estavam pensando, sabe? Não é uma coisa que aconteceu com uma pessoa só assassina, são diversas, sabe? Olha, assim, falando assim... As resoluções eu acho zoadas, tá ligado? Como, por exemplo... Porque eu não sei se você já quer entrar no último capítulo na resolução do caso, né? Não, sim, podemos. Porque assim, tem todo aquele ponto das
da Naval e da Danvers irem atrás dessa caverna, onde eles descobrem no vídeo lá que a Anne... Porque o caso em si tem o primeiro caso, que é a morte dos cientistas, né? E eles conseguem fazer um link com a morte da Anne Koltok lá, que era uma ativista do local e que foi morta. E muita gente... ninguém sabe quem foi, nunca resolveram, mas muita gente acha que foi alguma coisa relacionada à mineradora, né? Porque Sim. ela era contra a mineradora. Sim. E durante a investigação, a Danvers e a Naval conseguem descobrir que ela tinha relação com um dos cientistas que estava desaparecido, que trabalhava na Tsalau, que é um centro de pesquisa, onde os outros cientistas foram mortos e ele era o único vivo. Então, esse é o ponto-chave da investigação, né? Achar esse cara e pra tentar fechar esses dois casos, né? Dos cientistas e da Anne, né? E elas acham um vídeo lá da Anne e tal e vão atrás dessa questão dessas cavernas de gelo e tal, que é o que faz o link com as espirais, né? Que é algo que aparece na primeira temporada. Tem uma coisa que eu quero comentar disso, mas eu vou deixar você terminar o raciocínio. E retorna nessa que as espirais são... Nessa temporada são representadas como algo pra indicar a presença de gelo fino nos locais, né? Era uma coisa mais prática do que mágica, sabe? Sim. Um ponto que eu ia colocar, antes da gente discutir o final, só porque você colocou essas coisas da primeira temporada, que é um ponto que eu acho assim... não é um ponto negativo, mas é uma coisa que eu não vejo muito sentido de ter colocado, senão pra você fazer o link. São as coisas as referências à primeira temporada. Porque assim, se você vai partir por esse lado de referenciar a primeira temporada ou tentar criar alguma ligação, eu acho que isso tinha que ser feito de uma maneira que você pensasse assim, não, realmente, pô, isso tem ligação. Ou se você tirar isso, vai faltar. Mas tudo que é colocado jogado em referência à primeira temporada é só uma coisa jogada. O sobrenome do Cole, que pode ser a mãe e o pai dele, tá, beleza. As espirais, quem tá financiando a pesquisa, mas também não fica muito claro isso. Então, são alguns pontos que os caras ficam forçando aquela espiral em todo lugar, né? Então, toda, tipo, ela descasca uma laranja, tá em espiral. Ela vai fazer um círculo de fotos, tá em espiral. Ela vai não sei aonde, é uma espiral. Tudo bem. É o subliminar, mas também, quando você usa em demasia, já perde isso. Então, essa coisa de referenciar a primeira temporada, eu achei que deu uma caída, porque o legal é você se distanciar, né? É uma série antológica, não se distancie daquilo, né? Faça a sua própria ideia. Você tinha ideias boas aqui, você tinha um material diferente, você tentou trabalhar com uma coisa diferente, mas quando você tenta puxar a primeira temporada, você fica tentando puxar alguma coisa que você sabe que deu certo, então parece que é meio forçado, sabe? E de fato não faz muito, não tem muita importância pra temporada em si, pra história. Você pode tirar tudo que referencia a primeira temporada que não faz diferença nenhuma. Então é mais um easter egg do que de fato uma coisa importante. Isso é uma coisa muito chata, velho. Eu honestamente... E também não faz muita diferença, né? Não faz... Se você não viu a primeira também, dane-se, né? Exatamente, não faz diferença nenhuma pra resolução, né? E da resolução da história, a resolução em si, tanto da morte da Anne quanto dos cientistas, aliás, uma coisa pra comentar, que os cientistas eles são encontrados todos grudados com uma grande estrutura de gelo do capeta foda. Lá. Isso é muito legal. E eles colocando no ginásio de rock da cidade. Isso é muito legal. E toda essa parte prática, como foi feito, é muito interessante. Eu até tava lendo uma entrevista, porque eles vieram divulgar aqui na CCXP, né? Sim. Do 2023. Se não me engano, eu vi. Eu acho que eu posso estar sonhando, mas eu acho que eu vi. Issa Lopes, Judy Foster. Não vi. Foi no mesmo dia que eu tava, mas eu não consegui vê-las. Mas, enfim, foi no dia que eu tava lá. Que tava a Issa Lopes, a Judy Foster e a Kali Reis, que são os dois protagonistas e a diretora da série, né? Eu digo isso porque ela deu uma série de entrevistas, não só lá, mas para vários portais brasileiros e sul-americanos e tal. E ela, como uma mexicana, amiga de outro grande diretor mexicano, Guillermo del Toro, ela deu uma ligada para ele pra ver se ele ajudava a criar aquela estrutura bizarra de gelo com aqueles mortos, né? Porque o Del Toro é um cara do efeito prático, né? Então ele poderia ajudar com aquilo, né? Então é interessante ver que ela chama ele de mestre das criaturas horríveis. Cara, e ele acerta muito, né?
Sim, ela ligou e ele passou o nome do David e da Lou Wesley, que são de um estúdio chamado Igor Studios, que já trabalharam com o Del Toro. E aí eles conseguiram desenvolver aquela coisa bizarra, que é aquela estrutura daqueles personagens ali. Porra, é bem bizarro mesmo. Bem como legal. eles vão derretendo, Só que eles vão pesquisando. Só que assim, é bizarro, mas não. Mas assim, na investigação ele não traz quase nada, sabe? Tipo, eles não acham eles não muitas tiram muitos pistas pontos de lá, né? Nos caras, Pô, ia ser mais legal se tivesse mais pistas neles, né? Sim, poderia. É boa ideia também, acho que funcionaria também. E como eu tava falando, a resolução da Anne e desses cientistas, eu acho que assim, as duas resoluções fazem sentido. Eu acho que faz sentido o contexto geral, mas eu acho que o modo como é feito eu acho tosco, eu acho ruim. Por quê? O da Anne não, a da Anne eu não acho ruim. O da Anne eu acho que funciona melhor do que a geral. Sabe por quê? Porque eu acho muito exagerado aquela questão de todos os cientistas ficarem putos e irem matar a mina. Sabe, eu acho que eu acho que é uma atitude muito exagerada. Se fosse uma coisa mais tipo, e ainda juntar aquela questão do namorado dela que foi que terminou o serviço, tá ligado? Eu acho muito estranho, eu acho muito ruim isso daí. E a parte final, que é a resolução dos cientistas, que é a questão das faxineiras e tal, que elas que descobrem que a Anne, que também a maneira como elas descobrem também eu acho patética, que é a mina vê a chave lá, formato estrela, aí a outra tia tira a foto e fala, não, eu acho que foi isso, sabe? Tipo, saber que todos foram todos os cientistas que mataram a menina, sabe? Parece que falta uma coisa, sabe? Parece que é uma coisa meio jogada. Uhum. Sim. Eu acho legal a atitude delas, eu acho bacana. Mas eu acho que como elas descobrem, eu acho meio tosco. Mas como elas descobrem, é meio tosco, que nem como a Danvers e a Navarro descobrem onde tá o laboratório. Elas estão andando no meio da caverna e daqui a pouco cai num buraco, pô. E a caverna eu acho bem tosquinha, viu? A caverna de gelo. Não me pegou muito não, velho. Eu fiquei assim e falei, mano, isso daí tá parecendo uns plásticos meio estranhos, sabe? E simplesmente elas caem no buraco e estão lá na caverna, né? Faz sentido isso que você tá falando, porque quando elas vão pra caverna, encontram o Clark, né? Que era o namorado da Anne e tudo mais. E fazem uma tortura bem legal com ele, né? Eu acho da hora a atitude delas, tá ligado? Sim. E toda aquela parte. Eu acho que assim, essa parte que elas têm o contato com o Clark pra resolver o mistério, pra entender como aconteceu o mistério, como elas fazem, e ao mesmo tempo, ali nessa parte do episódio, eu acho que eles dosam bem nesse último episódio, de fato, o sobrenatural, entre aspas, muito mais da cabeça da Evangeline, né? Do místico com o caso, porque elas estão ali, estão com um suspeito, estão tentando tirar dele, e ao mesmo tempo elas estão presas naquele lugar, então tem muita coisa acontecendo, então ali eles conseguem fazer bem. A vingança das mulheres, principalmente, que elas são talvez as mais afetadas pela situação, não só porque uma mulher foi assassinada no começo, mas também pela morte das crianças, que é uma coisa que a série pincela ali, coloca ali de uma maneira importante. Eles mostram que a Tsalau, que é onde os cientistas trabalhavam, isso também é uma coisa que eu acho muito tosca. Que eles faziam uma pesquisa lá de uma coisa, do micro-organismo lá, DNA de um micro-organismo que poderia ajudar a curar doenças. E é isso, então, literalmente isso. Isso é o foda, porque assim, se você entendesse a importância, nada justifica, não é uma justificativa, mas se você entendesse a importância do tamanho do projeto deles, você podia comprar a ideia de que eles tenham tido um ataque de fúria tão grande que eles mataram aquela mulher, uns 7 caras. Que não faz sentido. Mas assim, mas a ideia de que eles precisam da poluição da mineradora que ajudava eles a pegarem lá as amostras, né? Mas tipo, porra, precisaria sacrificar a cidade pra isso, sabe? Não era possível fazer esse experimento de uma maneira que não prejudicasse a cidade, sabe? É umas coisas que você fica meio, caramba, não, pera, mas não faz muito sentido isso, sabe? Fica conflitante, ainda mais pega pra essa parte da mineradora, né, que é bizarra. Mas a vingança das mulheres é muito legal, a resolução. Eu acho elas fudendo com os cientistas lá, eu acho isso muito legal. Eu acho a cena delas contando pra Navarro e pra Danvers, eu acho muito legal. Que vai chegando uma por uma, mostrando que tipo, mano, tá, e aí? A gente que fez isso daí.
E aí, vocês vão fazer... Mas é só uma história, sabe? Ao mesmo tempo que... a gente tá falando, mas não... E elas falam assim, beleza, mano, eu que não vou me meter nisso, cara, vocês estavam certos, tá ligado? A Issa Lopes até falou sobre isso, ela falou que, tipo, tem umas histórias do Sherlock Holmes que ele simplesmente encontra o assassino, mas aí ele fala assim, bem, acho que a gente nunca vai saber de verdade o que aconteceu, né, e vai embora. Então meio que a justiça às vezes não vem mesmo. Com a... e às vezes a justiça não vem diretamente com a justiça da lei, papel e caneta, jurados, juiz. Sim, a justiça que a gente faz, né? Me lembrou um pouco com a Agatha Christie também, sabe? Principalmente o assassinato do Expresso do Oriente, tá ligado? É verdade. Quando você vê que não é uma pessoa só, são diversas, sabe? Sim. Eu acho que esse tratado é interessante, porque realmente, quando aparece o mistério, você fica, caralho, como é que fizeram... Como é que esses caras saíram? Tava tudo arrumado, sabe? Eles saíram no gelo, pelados, por quê, tá ligado? É aquela coisa, né? Você tem sentido nas resoluções, isto é, você encaixa as peças que foram soltas ali, só que o como tem alguns problemas, né? A gente vai vendo essas coisas. E lógico, tem umas coisas ali que aí eu acho que é uma discussão que de fato não faz tanta diferença. Não é que não faça diferença, mas talvez eles nunca tenham se preocupado com isso, né? Por exemplo, a questão da língua, que os próprios personagens ali ficam comentando. Tipo assim, provavelmente, eu não vi ela falando sobre isso, mas a própria Issa Lopes deve ter colocado isso lá e nem pensado em resolver ou não aquele problema, ou ter dado alguma dica durante a temporada. Ruim. Eu acho ruim se tipo, colocou e não pensou o que fazer, tá ligado? Essa questão de não ter uma resolução eu acho tosco. Então, provavelmente, talvez o pensamento seja um pouco esse, né? Se é bom ou ruim, aí cada um vai entender da sua forma, né? Eu acho, assim, que era mais legal se tivesse algum tipo de explicação, né? Mas, porque, assim, se você se prestou a explicar tudo no final, explica tudo, né? Então. E também uma coisa que muita gente falou, né? Essa questão do final ambíguo da Navarro, né? Sim. Se ela tá viva ou morta e tal. Beleza. E a Issa Lopes mesmo fala que é pra deixar ambíguo mesmo. Mas pra mim, eu não sei pra você. Pra mim tava muito claro que ela tava viva. Então, pra mim também. E mesmo porque, se eu tivesse assistindo a série e eu tivesse a certeza, ou então mais chances de ela ter se matado... Sim. Puta, eu ia odiar a série. Eu falava assim, jogaram a história da Navarro no lixo. Exatamente. Então, pra mim, é muito mais fácil pensar que ela tá viva, porque você engrandece a jornada dela, você vê que ela se conectou com a cultura dela, ela soube o nome dela, da tribo dela, ela superou, né? Superou o problema que ela enfrentou, né? Limitada a esse problema mental que poderia ser hereditário, né? Tipo... ela realmente superou os demônios dela, então eu penso no final muito mais que ela tá viva de fato do que ela morreu ou tenha se matado de alguma forma, porque aí eu vou achar caidaço se foi isso, né? Por isso que eu acho que não devia ser muito ambíguo, devia ser mais direto, devia né? ser claro, sabe? Porque os finais são bonitos, assim, a trajetória da Navarro do começo ao final da série é muito bonita, a relação que ela tem lá com o Barbudinho lá... é muito legal, cara. É legal... A jornada da Danvers também eu acho legal, com os conflitos que ela tem com a filha dela, como ela resolve isso. E o final da Danvers com também dela, no começo ela é uma pessoa muito cética, que já perdeu toda a fé em qualquer coisa, né? Muito pelo acidente do marido com o filho e tal, que ela perdeu. E no final ela meio que ter essa parte sobrenatural, mais de ligação espiritual que a Navarro tem e meio que transmite pra Danvers, eu acho interessante. Sim. Falando assim, seu filho tá vendo você, seu filho tem, tipo, ele isso tá num lugar melhor, né, cara? Esse episódio final, ele tem diálogos lindos, essa cena é lindíssima, essa cena dela falando do filho dela, é muito bonita, porque você tem, de fato, uma construção ali, e isso que é o ponto, né, talvez a melhor parte de True Detective não seja investigação nessa temporada. Então. É justamente as personagens principais e a evolução delas, o que o caso faz com ela e a relação com os outros personagens, principalmente entre elas duas, demonstra. E esse episódio, ele tem diálogo, a série toda tem diálogos muito bonitos. Tem uma parte que você pode pensar como homenagem à primeira temporada, que funciona muito bem, que são as partes que elas estão no carro. Isso é muito primeira temporada, isso acontece em alguns momentos da primeira temporada, que é principalmente quando o Rusty Cole tinha aqueles devaneios, filosofava, falava do círculo, né?
do ciclo da vida, né? E você tinha aqueles diálogos no carro ali que eles tinham, e você via a diferença de pensamentos, mas você tinha uns diálogos bons ali, né? Muito bom, porque era o Rush filosofando e o... Eu até esqueci, o Jim Harrison falava assim, pô, mano, que porra você tá falando, tá ligado? Sim. E nessa temporada também tem esses momentos, e são momentos que homenageiam de fato o que você conhece da primeira temporada. Pra quem assistiu a primeira temporada, porra, isso aí é a primeira temporada. Só que de uma maneira que faz sentido pra história. Só que eu acho os diálogos são bem mais fracos, tá ligado? Em evolução de personagem mesmo, sabe? Assim, nessas discussões assim no carro, assim, se você parar pra ver, eu acho que tem mais profundidade da primeira temporada, mas tipo isso comparando com a primeira temporada. Mas é muito difícil falar isso, porque a primeira temporada é muito melhor e é uma das melhores coisas já feitas, tá ligado? Se você pensar, nem o próprio Nick Pizzolatto conseguiu escrever qualquer coisa parecida com a primeira temporada. Então ele também, tipo, tudo bem, ele fez uma primeira temporada absurda, mas também não conseguiu repetir isso, né? O cara tava no The Zone, tá ligado? Que nem fala no basquete, tava na zona, tá ligado? E tipo, assim, os diálogos, por mais que eles não sejam coisa mais inspiradora comparada à primeira temporada, ainda são diálogos muito bonitos e, obviamente, na boca de atrizes muito boas, principalmente de Judy Foster, né? O diálogo cresce, né? Uma personagem assim, puta, uma personagem incrível, né? Ela entrega uma personagem muito boa, cara. A personagem dela funciona muito bem. Tipo, isso não dá pra falar que é ruim, tá ligado? Tipo, as protagonistas são muito boas. Bem, acho que é isso, né, Everton? Eu acho que sim, cara. Porque, até o momento, não temos confirmação de uma renovação The True Detective, mais pelos números positivos e sim, porque por mais que a gente tenha visto muita crítica negativa, principalmente sobre a resolução da história, a crítica especializada, assim, a maior parte, você vê as notas de Rotten Tomatoes, de Metacritic, vão ser notas altas, né, porque você pega o todo ali, né, então foi uma temporada que agradou muito, muita gente, né, então provavelmente veremos uma próxima temporada, uma antologia, não sei se o Nico Pizzolatto volta, não sei se a Issa Lopes continua, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que tivemos essa quarta temporada. Eu quero saber a sua nota de 0 a 10 graus negativos, né? Eu vou dar um 7, cara. Ah, boa. Por quê? Não que ela seja... Não porque a série foi muito ruim ou alguma coisa assim, mas eu acho que muito pela expectativa que eu criei e pelas resoluções que eu achei que não funcionaram, sabe? Que foram muito... E esse ponto de não conseguir dosar muito bem o que seria o sobrenatural, o que seria o real e a investigação, eu acho que ela sofre muito com isso, né? Muito bem. Bem, eu tava até discutindo, pensando nessa nota, muito parecido com você, só que eu tinha fechado em 7,5. Porque eu acho, assim, uma temporada, assim, é um produto de TV muito bom, assim, instigante, tem bons capítulos, tem bons diálogos, tem boas atuações, tem uma produção excelente. Ela tem um problema de roteiro que torna um pouco irregular a série. Talvez ela, como produto agora fechado no catálogo, ela funcione melhor do que quem estava acompanhando semanalmente, eu tenho essa impressão. Não vou revisitar, então não vou ter certeza disso, mesmo porque eu já sei os mistérios, mas você tem uns pontos interessantes. Eu não acho nem de longe uma série descartável, acho ela muito boa, assim, um padrão de qualidade muito bom, mas tem muitos problemas aí, como a gente veio discutindo aqui no episódio. Então acho que uma nota 7,5 tá excelente e fechamos com 7,25 para True Detective, quarta temporada. É uma nota assim que passa de ano, que renova ela para um quinto ano. E assim, com certeza assistirei. Se tiver uma nova renovação, uma nova temporada, porque eu fiquei até impressionado com a repercussão dessa temporada. Eu não esperava que fosse uma série tão repercutida. Pelo tempo de ato, eu acho que a terceira temporada não foi nem de perto repercutida como foi essa temporada. Eu acho que por também ter um ponto de... Não tá saindo muita coisa, tá ligado? É uma primeira série do ano, eu acho que isso faz um pouco de diferença. Não tá saindo tanta coisa mesmo. Começo uma das primeiras séries do ano, né? Então você tem esse ponto também. Mas é sempre legal, né? Porque é uma série que sempre traz grandes atores pra sua linha de frente, né? Então fica na expectativa de saber quem é o grande ator ou atriz que vai encabeçar uma nova temporada, quem vai produzir, quem vai dirigir e qual história será contada. Então ficamos na espera com 7,25 para True Detective Terra Noturna. Certo? Certo. Muito bem, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Bloco final do Sofaverso começando, agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Cara, eu não pensei em muita coisa, mas uma coisa que eu pensei e eu vou recomendar é mais por... Se você gostou de Terra Noturna, se você gostou do True Detective, eu acho que uma série melhor e que entrega uma investigação melhor do que True Detective, principalmente essa 4ª temporada, é Mary of Easttown, da HBO também, cara. Que eu acho que além tem de... um pontão de Mary of Easttown aqui, né? Tem um climinha também. Então, acho que além de ter uma questão das personagens também serem muito boas, eu acho que a investigação é muito melhor, sabe? A dinâmica do roteiro e da história eu acho melhor. Então, eu acho que se você curtiu essa vibe investigativa, funciona muito bem, cara. Pô, legal, Everton. O que eu vou comentar é um filme que eu assisti esses dias, que tava lá no Prime Video, que é um filme que eu tinha visto, escutei falar dele ano passado, que eu acho que é onde ele teve lançamento internacional, mas é um filme de 2021, é um filme de Hong Kong, Hong Kong, né, China, dirigido pelo Benny Chan, e é o último filme que ele dirigiu. O Benny Chan é um cara que, eu não sei se você conhece, Everton já ouviu falar esse nome desse diretor, não. Mas ele é um cara que fez muito cinema de ação, trabalhou muito com o Jackie Chan, e inclusive dirigiu uma obra-prima que é Quem Sou Eu? Caramba. Que é uma obra-prima, na minha opinião. Sim. Quem Sou Eu é fantástico. E esse é o último filme que ele dirigiu, chama, no título em inglês é Raging Fire, mas lá no Prime Video, que é onde o filme tá, você vai encontrar ele como Frente a Frente. É um filme protagonizado pelo Donnie Yen. Ele é um policial e você tem ali um filme de ação clássico, muito bom, com cena de tiroteio, batalha corpo a corpo, carro contra moto, moto contra carro, moto contra moto, carro contra carro. Mano, tem muita coisa que acontece nesse filme, mas é muito legal, é muito bem dirigido, cenas de ações excelentes, Donnie Yen tá muito bem, o Donnie Yen é muito foda, né? Ele é muito carismático, ele rouba a cena quando ele tá na cena, e coreografias muito legais, tanto dele quanto dos inimigos. Ele é um filme de policial clássico, ele é um policial, aí eles estão numa missão e ele tem um problema nessa missão e acaba morrendo alguns policiais ali da patrulha dele, e ele vai até as resoluções finais pra descobrir quem são os responsáveis por isso. Então, sem dar muito spoiler, é um filme que vale muito a pena ali, principalmente se você gosta do cinema de ação mais moderno e com algumas pitadas ali do filme chinês de ação mesmo, sabe? Hong Kong ali, Donnie Yen e tudo mais acontecendo, eu acho que vale muito a pena, certo? Certo. Muito bem, querido ouvinte, é isso. Comenta com a gente o que você achou da 4ª temporada de True Detective, se você não assistiu ainda, se você tem expectativa de assistir, tirando os nossos spoilers aqui, mas tudo bem, vai mesmo assim. Procura a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso, temos um grupo de ouvintes aqui do Telegram, entra no link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo, bem-vinda pra gente conversar sobre séries, sobre filmes, sobre anime, sobre as novidades da cultura pop. E claro, para continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts por enquanto, porque o Google Podcasts eu recebi um e-mail que vai ser descontinuado. Porra. Vai tudo pro YouTube Music. Você sabia disso? Não. Então, pois vai pro YouTube Music. Então, de algum jeito você vai encontrar o Sofaverso. Onde você não encontrar, manda mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast na sua plataforma favorita. E também no YouTube, a gente tá postando os episódios lá, então você também consegue escutar o podcast pelo YouTube. É só procurar Sofaverso, entrar, se inscrever no nosso canal e escutar o episódio. Bem, é isso, né? Fechamos aqui. Muito obrigado por escutar. Até o próximo episódio. Falou!